Olá, queridos, graça e paz, eu sou o Tarcísio Campos e este é o Momento Mensagem, que é carinhosamente patrocinado pelos anjos do aeroporto de Congonhas, que religiosamente sobrevoam as nossas cabeças de segunda a segunda, sempre de 6 da manhã às 23 horas, incluindo sábados, domingos e feriados. Bom, gente, nosso Momento Mensagem de hoje eu queria falar sobre algo que pouco tem sido abordado em nossos púlpitos, em muitas igrejas. Algo que é de suma importância, mas que infelizmente tem sido desprezado por muitas pessoas, que é a oração. A oração que é uma grande bênção. A oração que faz a diferença na vida da igreja. Eu quero ler com você, meu querido, você, minha querida, 1 Timóteo capítulo 2, do versículo de número 1 ao versículo de número 3, que assim nos diz a palavra. Antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Bom, querido, a oração é algo que é muito importante na vida da igreja. É fundamental, porque é um momento em que nós falamos com Deus, é um momento em que nos achegamos a Deus de alguma forma. Nos achegamos a Deus através das nossas orações, através da nossa adoração, através do nosso louvor, mas a oração é de uma maneira mais específica. E Deus ele fala conosco de uma maneira muito especial, específica e mais concreta através da sua palavra. É comum hoje, em muitas igrejas, chegarmos num culto de oração, um dia separado para um culto de oração, e ver um número reduzido de pessoas ali. Porque a oração realmente é algo que é uma resistência, é disciplina. E às vezes nós somos vencidos. Vamos para grandes eventos, para grandes shows, mas perdemos a oportunidade de viver esse momento de oração, em comunhão com a igreja, ali na congregação, e muitas das vezes até em casa. Quantas vezes nós fazemos tantas coisas em casa, perdemos tanto tempo em frente a um computador, em frente a um aparelho de TV, na internet, fazendo tantas coisas e não buscamos a Deus, não buscamos a vontade de Deus. E Paulo ele vem nos mostrando aqui algo muito interessante a respeito da oração. Às vezes, muitos limitam a oração a simplesmente um momento de petição, onde se vai pedir, e no final ainda fala assim, Senhor, te peço perdão por todos os meus pecados. Amém. Só que Paulo ele nos mostra que a oração ele não é só esse momento, a oração não é só esse momento. Existe um momento de súplica. Momento de você se humilhar na presença de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus pecados, eu ouvirei dos céus. Ou seja, um momento de humilhação, de súplica. E Paulo fala de um momento aqui que talvez seja o momento mais gostoso na presença de Deus, que é o momento de ações de graças. Aquele momento que você se prostra, que você não pede, mas que você agradece, que você louva, que você adora. E é um momento que você vive experiências tão gostosas com Deus. E vira e mexe, eu vivo esses momentos, sabe como? Já vivi esses momentos lavando louça, roupa eu não lavo, né? Lavando louça, lavando banheiro. Quantas vezes? Eu me lembro de uma situação que eu estava lavando o banheiro cheio de sabão pelo chão, e orando, falando com Deus ali, de repente eu me vi ajoelhado naquele montão de sabão, cloro, e chorando, e adorando a Deus. Momento gostoso de ação de graças. Paulo ele fala do momento da oração intercessória, e de uma maneira muito, assim, talvez prática para entendermos esse momento, é o momento em que você vai lá e bate na porta de alguém para pedir algo para uma outra pessoa que não seja você. Pois é. É o momento em que você ora por alguém, um momento em que você suplica por alguém, um momento em que você guerreia com Deus, guerreia entre aspas, claro, com Deus, em favor de uma outra pessoa que não seja você. Mas existe aquele momento que é muito importante também. O momento de ações de graças, eu falei que é o momento mais gostoso, mas talvez o momento mais importante em oração seja aquele momento do a sós com Deus. Aquele momento em que Jesus fala assim, olha, entra no seu quarto, tranca a sua porta, ora em silêncio, é você e Deus, e Ele vai te ouvir, que o Pai te ouve. Aquele momento em que você não precisa usar palavras bonitas para querer impressionar quem está do seu lado. Aquele momento em que você não precisa usar de filosofias. E muitas pessoas fazem isso, né?
usam de palavras bonitas para querer impressionar quem está do lado, mas o a sós com Deus é aquele momento em que você se rasga o seu coração na presença de Deus. É aquele momento em que realmente Deus ele vira um psicólogo, né? É o momento em que Deus é realmente um psicólogo, que você fala, às vezes não deixa nem Deus falar, e você fala, descarrega toda a sua ansiedade, e você realmente busca Deus. É o seu secreto, é o momento que você pode chorar, virar cambalhota, bater na parede, falar em línguas. É só você e Deus. E talvez seja um dos momentos mais importantes, mas talvez um dos momentos mais desprezados, porque às vezes perdemos esse momento. Esse momento ele é trocado pela televisão, pela internet, ou às vezes até pelo ficar à toa, pelas resistências. As resistências muitas vezes nos vencem. E eu falo isso por mim. Quantas vezes meu coração está ardendo de vontade de falar com Deus, mas eu estou esperando terminar um programa de TV que eu estou vendo. Nós abrimos mão da oração para fazer uma outra coisa, mas nunca abrimos mão dessa outra coisa para fazer algo para Deus. Dificilmente fazemos isso. Eu quero falar rapidamente um testemunho que eu vivi a respeito de oração. Um foi de oração intercessória, e foi bem peculiar isso daí. Nessa ocasião eu estava trabalhando numa rádio no Rio, na época que eu trabalhava com rádio. Uma pessoa na época ainda do MSN, lembra lá daquele e-mailzinho que o pessoal mandava, o recado, tinha uns bonequinhos que às vezes fazia barulho pra caramba, e saia tudo no ar, e a pessoa mandava oferecimento ali e tal, e fazia pedido de oração. Eu me lembro que uma pessoa, ela mandou uma mensagem pedindo oração. Você pode orar por mim? Eu fazia o programa, o meu horário era o momento que tinha uma administração da mensagem, da palavra, e também um momento de oração. E eu falei, eu coloco teu nome no caderno de oração, porque tinha um horário para isso e tal. E a pessoa insistiu, falou que estava se sentindo mal. E eu falei, não, vou deixar teu nome no caderno, pode deixar que vamos estar orando sim. Só chegou um momento que ela mandou uma mensagem falando o seguinte: estou sentindo uma sensação de morte terrível. Naquele momento eu não pensei duas vezes, eu larguei o que eu estava fazendo, digitei no teclado: receba a cura em nome de Jesus. Amém. Apertei o Enter e enviei a mensagem. E poucos segundos depois, um pouco mais de um minuto depois, me chega a mensagem da pessoa falando o seguinte: estou me sentindo bem melhor. Eu nunca tive vivido uma experiência dessa de orar via MSN, via redes sociais, né? E-mail. Eu não sei se talvez você tenha experimentado isso. Deus me agraciou com essa forma. E Deus ouviu a minha oração naquele momento. Eu intercedi por uma pessoa, não falando, mas teclei, e a pessoa foi abençoada. Por que eu estou falando isso a respeito de oração? Eu queria falar algo. Eu não iria ministrar sobre oração porque eu tive uma séria discussão com Deus semana passada, na verdade um pouco mais de uma semana. Eu fiquei tão chateado com Deus por situações que eu tenho buscado a Ele há tanto tempo em oração e eu não tenho vivido. E eu tenho falado que Deus não tem ouvido minhas orações. E briguei com Deus e falei que estava cansado. E como eu poderia ministrar sobre oração se eu não estava vivendo a oração? Como é que eu poderia pregar algo que eu não estava vivendo? E Deus ele me fez lembrar de alguns momentos. Esse foi um dos momentos, mas um momento em si que Deus me fez lembrar com uma clareza muito grande foi algo que aconteceu recentemente, ano passado, meados do ano passado, para o final, eu me preparando para a faculdade, para ir para a faculdade, e havia já me arrumado, tomado banho e tal, tomei banho naquele dia, e havia me arrumado, me prostrei, ajoelhei e fui orar a Deus, como de costume fazia, pedindo que Deus abençoasse o dia, entreguei minha família, Senhor abençoe e tal. E naquele dia eu estava falando com Deus, algo que estava me preocupando, que eu estava com uma dívida, que para mim, só um milagre realmente, eu estava com uma dívida que estava me preocupando, e eu falava para Deus: Senhor, mês que vem para mim já fica muito tranquilo, mas esse mês para mim está difícil, eu preciso realmente ver o milagre, eu não sei o que eu faço. Estava muito preocupado. E falei isso para Deus. E saí de casa, peguei o metrô, não tinha lugar, me lembro que eu fiquei numa porta, do lado da porta do metrô, encostado ali, e orando a Deus, pedindo milagre, Senhor, preciso de algo, maquinando o que eu poderia fazer. Até o momento em que uma paz me invade o meu ser, algo tão tremendo, e de repente eu ouvi como se uma voz falasse dentro de mim: calma, descansa. Eu não ouvia a voz, mas era um sentimento de alguém falando comigo, era o próprio Deus falando comigo. Eu vivendo uma experiência tão gostosa com Deus dentro do metrô, tanta gente ali, ninguém sabia aquilo que eu estava experimentando, uma paz tão tremenda. E eu descansei em Deus.
Chegando no seminário, eu me lembro que eu sentei para mandar algumas mensagens no WhatsApp que eu precisaria mandar, aproveitando o Wi-Fi do seminário, da faculdade. A pessoa que fazia a coordenação me chama na porta da biblioteca, eu já levanto, já preocupado, falando, puxa vida, esqueci de pagar um livro, eu tinha esquecido completamente de pagar um livro, ela vai me cobrar agora, eu estou sem dinheiro. E para minha surpresa, ela me entrega um envelope, e quando ela estende a mão, ela abre a boca para falar algo, e passa uma moto fazendo um barulho muito alto, que eu não conseguia entender, muitas motos passando, centenas de motos estacionadas ali embaixo, próximo de onde eu estudava, onde é a faculdade. E eu falei, eu não entendi o que você falou. Ela, não, uma pessoa passou aqui, pediu para te entregar isso aqui, mas não quis se identificar. Eu, tudo bem, obrigado. Sentei no meu lugar, terminei o que estava fazendo, peguei o envelope, abri para ver o que estava no interior do envelope e vi que tinha uma nota de 50. Levantei, fui para o banheiro com mais calma para poder ver realmente o que tinha ali. E para minha surpresa, tinham R$600 em notas de 50. E até hoje eu não sei quem me enviou aquilo. E eu voltei na pessoa e falei, como assim alguém pediu para me entregar isso? Ela, Tarcísio Campos, é você, né? Eu falei, é. Então uma pessoa pediu aqui, pediu para entregar para você e não quis se identificar. É uma sentença de morte? Eu falei, não. Muito pelo contrário, é uma resposta de oração, inclusive de algo que eu estava pedindo a Deus hoje. Ela, então faz o seguinte, você vai e me conta seu testemunho. Naquela manhã, parece que o professor teve um problema de saúde, eu não me lembro exatamente, e não teve aula, e nós fomos liberados. E o meu coração ardia porque eu não tinha testemunhado do que Deus tinha feito. E chegou um momento em que as pessoas estavam se levantando e eu não aguentei. Eu falei, eu tenho que testemunhar, eu não posso deixar esse momento passar. E pedi um instante das pessoas, falei, gente, é o seguinte, aconteceu isso. E muitas pessoas assim olharam, felizes. E no outro dia uma pessoa me procurou, me lembro que uma pessoa me procurou falando que até comentou em casa, foi muito abençoada pelo testemunho. Claro que não pela quantia em dinheiro, mas pelo fato de que Deus realmente Ele cuida de nós. Eu quero deixar esse testemunho, essa mensagem de oração falando para você o seguinte. Talvez assim como eu, você tenha brigado com Deus, esteja brigando com Deus, talvez esteja triste com Deus por algo que não está acontecendo da forma que você deseja. Viver o silêncio de Deus é algo muito complexo, é muito difícil, é muito complicado. Porque quando sabemos a resposta é mais fácil. Se é assim, glória a Deus. Se é não, paciência. A gente desencana, não é a vontade de Deus. Mas quando é o silêncio, eu não sei se é para mim fazer como Daniel, perseverar em oração, porque é uma resistência, e muitas das vezes eu paro por eu não entender, ou se às vezes eu persevero em oração e continuo orando, oro, mas não é a vontade de Deus. O silêncio de Deus é algo complicado. E talvez você se encontre vivendo isso, assim como eu me encontro vivendo isso. Mas eu quero falar algo para você. Deus, Ele cuida de nós. Ele continua cuidando de nós. No momento em que eu precisei de um milagre, no momento em que eu precisei de uma intervenção, Ele me abençoou. Não tem ninguém que eu conheça que vai dar uma quantia em dinheiro tão alta para uma pessoa sem se identificar, e até hoje eu não sei quem é. Somente a mão de Deus movendo corações. Somente Deus, Ele interferindo em situações. Deus, Ele usou uma pessoa para me abençoar. E essa pessoa talvez não sabe o quanto ela me abençoou. Talvez essa pessoa se encontre me ouvindo agora. Você não sabe o quanto você me abençoou. Mas eu entendo que Deus, Ele te moveu. E Ele continua movendo para abençoar vidas. Talvez você se encontre numa situação crítica. Mas eu falo algo para você por experiência própria. Continue clamando. Porque Deus, Ele está com os céus abertos, com ouvidos abertos, pronto a te abençoar. Mas existe o tempo dele. Talvez você se encontre no silêncio. Mas eu quero terminar essa mensagem falando Isaías 55, recitando Isaías 55, 8 e 9. O próprio Deus falando para mim e para você nesta mensagem. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, diz o Senhor. Deus te abençoe. Deus, Ele tem coisa muito maior, tem caminhos muito maiores para nós. E às vezes nós estamos chorando por miséria, por não entendermos a vontade dEle para as nossas vidas. Guarde essa mensagem no teu coração e até o próximo Momento Mensagem. Graça e paz.